Bom, boa noite, gente. Hoje nós teremos um tema aqui pela Coopervet, educação continuada, bem legal, tá? Que é o tema sobre aminoácidos, em relação aos cetoanálogos ou cetoácidos de aminoácidos. A gente vai mostrar como funciona e quais são as principais aplicações que nós teremos dentro da prática clínica e falar um pouco sobre o metabolismo dos aminoácidos, das proteínas, síntese proteica. Vamos viajar um pouco dentro do conceito da bioquímica e, obviamente, fazendo uma conexão com a clínica de pequenos animais. Então, vamos iniciar aqui a apresentação agora. Queria agradecer enormemente a presença de todos. Bom, para a gente começar a apresentação, o que são as proteínas? Eu chamo as proteínas como grandes elementos construtores do corpo. Eu prefiro que a proteína seja um elemento que faça a construção. Mas a proteína também pode ser utilizada como fonte energética. Então, a proteína no corpo ela tem dois caminhos. Ou ela vai ser utilizada para construir, para elementos construtores, uma enzima, uma proteína, um hormônio, ou estruturas do corpo, síntese proteica, ou essa proteína vai ser catabolizada, vai ser queimada. E quem que faz esse processo? O ciclo de Krebs. Só que o ciclo de Krebs ele só aceita carbono, ele não aceita o agrupamento amina. Tá? Então, quando você fornece um aminoácido e ele é utilizado como fonte energética, você vai ter uma sobrecarga, obviamente, de compostos nitrogenados. Então, um paciente que tem problema renal, um animal que tem problema hepático, um shunt hepático, ele vai ter, aliás, que ter uma limitação dessa proteína da dieta. E nesse processo, muitos animais podem ter deficiências de alguns elementos, de alguns aminoácidos essenciais, especialmente nos animais que têm problema renal, que são animais portadores de doença renal com proteinúria, que aí, muitas vezes, as rações, dando um teor baixo de proteína, esse animal tendo uma proteinúria, muitas vezes ele pode ter faltas de aminoácidos e aí prejudicar drasticamente o paciente, como nós vamos verificar aqui, levando a uma caquexia e, inclusive, um aumento maior dos compostos nitrogenados no corpo. Por quê? Se a proteína não é utilizada como uma fonte de energia, ela automaticamente serve como um elemento de construção. Mas, se você não utilizou ela como elemento para construir, ela vai ser automaticamente queimada e vai aumentar os compostos nitrogenados. Então, imagina só, o corpo está construindo uma proteína, uma cadeia de aminoácidos. De repente, faltou um aminoácido, aquele aminoácido que faltou, o corpo não consegue construir aquela proteína que ele estava fazendo. E aí, automaticamente, todos aqueles aminoácidos não vão ter uma função de elemento construtor, vão para o ciclo de Krebs e vão sobrecarregar o corpo com compostos nitrogenados. Tá? Então, eu chamo as proteínas de grandes elementos construtores. Eu quero que a proteína seja construtora no meu paciente. Então, aqui vocês verificam o processo de transcrição proteica. Aqui você tem o DNA, abre o DNA, faz a transcrição de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o ribossomo e aí vai encontrar um RNA transportador, transportando quem? O aminoácido correspondente ao códon com anticódon. Aqui você tem as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina. Você faz uma transcrição, tá? Que é uma cópia dessas bases com o aminoácido correspondente. Se você observar, nós somos feitos de uma maneira digital. Né? O corpo tem essa sequência aqui, que é o código genético, e desse código ele faz um micro RNA, um RNA mensageiro, aliás, esse RNA mensageiro vai para o ribossomo, e aí ele vai encontrar exatamente com o anticódon que vem do RNA transportador. Então, ele sabe exatamente qual aminoácido é necessário para fazer a construção da proteína, daquele segmento de proteína que você quer construir. Esse é o processo que nós chamamos de transcrição proteica. E aqui entra como elementos fundamentais os aminoácidos. Os aminoácidos não podem faltar nesse processo. Imagina, eu estou construindo essa proteína aqui
e faltou um aminoácido aqui. O que acontece? Ele não consegue fazer a síntese dessa proteína. E aí, automaticamente, esses aminoácidos que estavam sendo utilizados para construção, eles vão ser queimados no ciclo de Krebs, aumentando os compostos hidrogenados. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor já aqui para vocês. Aqui só para mostrar, olha, a RNA polimerase abre, né? Aí você faz o RNA mensageiro, esse RNA mensageiro sai do núcleo, aí ele vai para o ribossomo e repara que tem as bases hidrogenadas. E automaticamente vem um RNA transportador trazendo aquele aminoácido que se encaixa com o pólipo. Lembra? O A com o U, o G com C, o A com T, é aquele código genético das bases nitrogenadas, de adenina, timina, guanina, citosina, uracila, aquele código genético básico que a gente aprendeu em matéria de colegial. E aí vem automaticamente trazendo o aminoácido correspondente para fazer a síntese proteica. Se faltar um aminoácido, é problema. Então, tomem muito cuidado nos animais com doença renal, animais proteinúricos, animais com dietas baixas em proteínas, para não faltar nenhum aminoácido limitante. Se faltar um aminoácido, o tiro sai pela culatra. Esse animal vai entrar numa caquexia, ele vai ter fragilidade imunológica, vai ter queda de albumina, vai ter uma dificuldade muito grande na manutenção das estruturas do corpo por deficiência de aminoácidos limitantes. São aminoácidos essenciais. São essenciais porque são essenciais à vida. Não podem faltar na dieta. Aqui é a estrutura de um aminoácido. Você repara que nós temos sempre um grupo amina, um grupo radical que muda de um aminoácido para outro. E aqui o grupo ácido na outra ponta, por isso que é um aminoácido, tá? Então você tem esse grupo radical, um grupo amino, uma base nitrogenada aqui. Então sempre os aminoácidos eles vão ter como característica essa base nitrogenada, que é um composto de nitrogênio, que é uma amônia, né? Que ela vai ter que ser convertida em ureia no fígado para ser finalmente eliminada nos rins. Quando isso acontece? Quando esse aminoácido for utilizado como uma fonte de energia. Toda vez que você utilizar o aminoácido como fonte de energia, ele vai liberar o grupo amônia. Então, aqui são os destinos dos aminoácidos no corpo. Nós temos dois. Ou eles vão ser utilizados para o anabolismo, que seria o quê? Síntese de proteínas, componentes estruturais. E aí você vai utilizar esses aminoácidos para fazer uma proteína, para fazer um hormônio, para fazer uma enzima, para o sistema imunológico ser fortalecido. Então, isso é o que nós chamamos de anabolismo proteico, que vai servir para ser estrutural, para formar elementos estruturais no corpo. Agora, os aminoácidos eles também podem ter o destino do catabolismo. O que é isso? Eles vão ser utilizados como uma fonte de energia. E aí eles vão gerar caloria, vão gerar no ciclo de Krebs, aí, por exemplo, o NADH, o FADH2, né? E esses vão na cadeia de transporte de elétrons gerar o nosso trifosfato de adenosina, um ATP, que é essencial para a vida. Só que toda vez que você usa um aminoácido como fonte de energia, ele entra em vários processos aqui do ciclo de Krebs. Repara que os Krebs só aceita carbono, ele não aceita o grupo nitrogênio. E esse grupo nitrogênio é amônia, aí você vai ter que colocar o rim e o fígado para trabalhar. Por isso que eu prefiro trabalhar como fontes de energia no meu paciente, especialmente o carboidrato e o lipídio. Agora, quando você utiliza a proteína como fonte energética, saiba que você vai ter uma sobrecarga nitrogênica. Se o paciente não tem um problema renal, não tem um problema hepático, isso não vai ter problema algum. Agora, se o animal tem um shunt sistêmico, tem hiperamonemia, ou tem uma doença renal em estágio avançado, fase 3, fase 4, ou uma fase 2 caminhando para 3, eu já tenho automaticamente que fazer uma restrição dessa proteína na dieta, ok? Então, isso aqui é o panorama geral dos aminoácidos. E lembrar que o corpo estoca o carboidrato na forma de glicogênio e ele estoca a gordura na forma de triglicérides. E ele não tem como estocar aminoácidos. Ou ele usa para o anabolismo, ou ele vai ser catabolizado no ciclo de Krebs, gerando amônia. Esse é o conceito básico
da bioquímica dos aminoácidos para todo mundo entender. Então, você repara que no ciclo de Krebs nós temos vários processos que entram esses aminoácidos para gerar energia. Toda vez que você gera energia através de um aminoácido, você vai jogar para o lado de fora o grupo amina. Então, vai ter uma alta concentração desse grupo amina, de grupo amônio, que vai ter que ser transformado no fígado para ser convertido em ureia, para ser finalmente eliminado pelos rins. Então, é aqui o que nós chamamos de catabolismo proteico. O Krebs, ele usa os aminoácidos como fonte de energia. Ele usa o carboidrato para gerar energia, ele usa a gordura como fonte de energia. Roda esse ciclo para formar NADH e FADH2. Aqui na cadeia de transporte de elétrons, na presença do oxigênio, vai gerar o trifosfato de adenosina, o famoso ATP. O que eu quero mostrar nesse slide é que se você faz todo um aproveitamento energético por proteínas do corpo, você vai ter automaticamente um aumento dos níveis de compostos nitrogenados, de ureia, de creatinina e, obviamente, uma maior sobrecarga renal hepática. Se o rim e o fígado estiverem ok, sem problema nenhum, ainda mais um carnívoro ou um cão que é um onívoro, praticamente um carnívoro, ele tira de letra, ele está extremamente adaptado a fazer esse processo. Agora, quando ele se torna com um paciente renal ou um paciente com uma hiperamonemia, aí nós temos que reduzir a concentração das proteínas da dieta, especialmente de alguns aminoácidos, e aproveitar que esses aminoácidos sejam utilizados principalmente como uma estrutura para fazer compostos importantes do corpo, ou seja, utilizar esse aminoácido do ponto de vista estrutural. Essa é a vantagem quando nós temos um animal renal. Tá? Então, nós vamos ter algumas ideias e alguns conceitos que eu quero apresentar para vocês para potencializar os resultados nos pacientes renais e principalmente com hiperamonemia também. Então, olha só. Aqui eu tenho todos os aminoácidos essenciais, os aminoácidos essenciais em cães, sendo que a taurina é essencial também para os gatos. Então, é lisina, leucina, isoleucina, valina. Aqui nós temos os aminoácidos de cadeia ramificada. A metionina é importante no ciclo de um carbono, tá? Que é através da metionina que o corpo faz a S-adenosilmetionina, que é o SAMe. A fenilalanina, tá? Que vai gerar uma série de neurotransmissores, melanina, dopamina. A treonina, triptofano, que é precursor de serotonina, histidina, arginina, que é precursora do óxido nítrico, e a taurina, que é um aminoácido essencial para os felinos. E aqui nós temos uma lista de aminoácidos não essenciais, sendo a taurina não essencial para cães. Eu considero praticamente a taurina também condicionalmente essencial para cães, especialmente para os cães que têm já uma lama biliar. Eu recomendo a suplementação de taurina para esses pacientes ou quando você quer melhorar a qualidade da bile do paciente. Então, aqui ó, tem uma colinha, né, mostrando as principais ações. Então, a arginina ela pode gerar glicose no corpo, a histidina pode gerar glicose, a isoleucina já pode gerar gordura e glicose, a leucina, glicose, a lisina, glicose, a metionina pode gerar glicose através de um processo que chama-se gliconeogênese, onde através de um aminoácido você pode gerar glicose. A fenilalanina é glicose e gordura, a taurina glicose, a treonina glicose, o triptofano glicose e gordura e a valina também glicose. Então a isoleucina é um aminoácido que também gera corpos cetônicos, gera gordura no paciente. Assim como a própria leucina, isso aqui está errado, ela também pode gerar compostos cetônicos. E eles têm uma informação importante, os aminoácidos são fundamentais para a síntese das proteínas, fazem parte dos elementos estruturais do corpo, e eles também têm ações importantíssimas dentro da própria bioquímica. E aqui nós temos a quantidade mínima de aminoácidos para cada 1000 calorias que um cão ingere. Então aqui você tem os valores, o mínimo de arginina seria 1.300 miligramas, a histidina 580 miligramas, isso para cada 1000 calorias, o valor mínimo de dieta que ele tem que ingerir, ou seja, suplementado mais alimentação. O valor da isoleucina, o valor da leucina, repara que a leucina é uma quantidade normalmente maior de aminoácidos que o animal precisa, a lisina, a metionina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptofano e valina.
tá? São os aminoácidos essenciais para cães. E aí nós vamos falar um conceito bem importante, que seria a proteína ideal da espécie. O que é isso? Quanto mais o perfil de aminoácidos que você fornecer para o seu paciente se assemelhar à proteína da espécie, maior vai ser o aproveitamento proteico desse animal. Ou seja, nós vamos ter uma menor sobrecarga nitrogênica. Uma outra forma de você fazer a suplementação de aminoácidos sem a sobrecarga nitrogênica é justamente o tema da aula de hoje, que seria fornecer cetoácidos de aminoácidos. O que é isso? É você dar o esqueleto de carbono sem o grupo amina. E aí o corpo, você absorve esses esqueletos de carbono e automaticamente ele vai puxar um grupo amina que está em excesso, está sobrando, e vai formar o aminoácido dentro do próprio corpo, ok? Então, tem várias formas de você reduzir a sobrecarga nitrogênica. Eu posso trabalhar a proteína mais parecida com a espécie. O que é isso? Se você é ser humano, a proteína ideal que você teria que ingerir é a própria carne humana. Não estou falando para ninguém fazer o canibalismo, mas as tribos que faziam isso falavam que incorporavam a alma do guerreiro. Aquele velhinho que não andava mais, ele começava a andar. E os antigos achavam que o fato de fazer essa crueldade, né, trazia força. E realmente, porque estava ingerindo a proteína ideal. Eu peço novamente para ninguém fazer canibalismo, mas faz parte da evolução de diversas espécies. Por exemplo, a cadela, ela come a placenta durante quando ela faz o parto, né? Ela come a placenta justamente para gerar um leite de alta qualidade com alta concentração de imunoglobulinas. Então, a cadela faz a ingestão da proteína ideal para isso. A viúva negra, ela mata a aranha, o macho, né? Por isso que é viúva negra, justamente para ingerir a proteína ideal para gerar ovos com qualidade. O louva-a-Deus faz isso também. Então, esse conceito da ingestão da proteína ideal, ele é amplamente conhecido e está disseminado de uma forma geral na natureza. E o que eu quero mostrar? Que existe a possibilidade de você fazer a suplementação com a proteína ideal da espécie. Nós temos o perfil da proteína ideal do cão, temos o perfil da proteína ideal do gato, ok? Então, você pode fazer essa suplementação com uma sobrecarga de nitrogênio bem pequena, porque o aproveitamento, quando você dá dessa razão molar a proteína, o corpo vai utilizar praticamente 99% para formação de estruturas. E se imagina você dar para um animal que é renal essa proteína ideal e ainda alguns aminoácidos na forma de cetoácidos. Aí a vantagem é absurda, porque você está dando carbono sem o grupo amina para ele. E ele vai incorporar aquele excesso de amônia que está sobrando ali para formar exatamente os aminoácidos. Aí você tem um conceito fantástico que eu vou apresentar para vocês no final, a minha formulação que eu desenvolvi com os cetoanálogos que a Coopervet trouxe para o mercado, tá bom? Então, eu tenho aqui o conceito da proteína ideal, acho que ficou claro. É exatamente a proteína da espécie. Então, ele é muito importante, esse conceito da proteína ideal, especialmente nas dietas com exceção de proteína. Porque quanto mais você dá a proteína suplementada, parecida com o que aquela espécie precisa, bem maior vai ser o aproveitamento proteico. Então, aqui eu tenho a proteína do alimento, olha que interessante, e aqui eu tenho a proteína ideal da espécie. Repara que aqui sobraram 2 aminoácidos. O que o corpo faz com esses 2 aminoácidos que sobrou? Krebs. E aí, entrou no Krebs, ele vai formar quem? Amônia. E essa amônia vai ter que ser metabolizada em ureia, através do ciclo da ureia, para ser finalmente eliminada pelos rins. Aqui sobrou um, vai para o Krebs. Aqui faltou um, aí deixou de produzir um monte de proteína. Aqui está a proteína ideal, aqui sobrou um, vai para o Krebs, faltou 2 aminoácidos limitantes, estava fazendo uma série de proteínas, faltou um aminoácido essencial, deixa de produzir um monte de estruturas. E aí, automaticamente, grande parte desses aminoácidos, por faltar um aminoácido,
eles vão ter que ser catabolizados. Lembra que o corpo não faz estoque disso. Se ele não faz estoque, esses aminoácidos vão para o crédito e vão aumentar compostos nitrogenados. E aí o tiro sai pela culatra. Então, restringir muitas vezes a proteína para um paciente renal, hepático, punchante, com hiperamonemia, principalmente nas dietas com exceção de proteína, tem que saber trabalhar muito bem esse conceito da proteína ideal para trazer uma vantagem enorme para o paciente. Aqui sobrou um, vai para o Krebs também. E aqui, olha que interessante, eu fiz aqui a proteína ideal do meu paciente. E aí bate exatamente com a razão molar. Aqui você tem um aproveitamento. O paciente tem 10 lisina, ele precisa de 10 lisina. Um animal tem 20 metionina, ele precisa de 20 metionina. E dar esses aminoácidos numa proporção entre eles equimolar é que faz com que ocorra esse maior aproveitamento. Tá? Porque você está dando na proporção ideal dessa proteína e automaticamente a sobra de nitrogênio é bem menor. E imagina você fazendo a proteína ideal com ainda alguns aminoácidos nessa razão molar. O resultado é realmente fantástico. Então, aqui é o conceito de um cetoácido, que é o que a Cooper Vet trouxe aí para o mercado. O que é um cetoácido? Olha que interessante. Aqui você tem um aminoácido, aqui você tem o dipeptídeo, tá vendo? E o que é um cetoácido? Você tira esse grupo amina, tira esse grupo amônia. Então, é como se você fornecesse esse esqueleto de carbono. Quando o corpo incorpora esse esqueleto de carbono, ele pega o excesso do grupo amina para formar o próprio aminoácido através do esqueleto que você formou. Ou seja, você dá os esqueletos e retira sobrecarga de nitrogênio. Isso traz uma vantagem bem legal para os pacientes. Tá? Você faz uma limpeza do excesso de amônia. E aí muitos animais melhoram com a suplementação e automaticamente melhorando o aproveitamento da proteína da dieta. Então, o que são cetoanálogos de aminoácidos? Ele suplementa esqueletos de carbono sem o grupo amina e o excesso de nitrogênio que está presente, principalmente no paciente renal, que o corpo não consegue eliminar, ou um paciente, por exemplo, punchante, que não consegue fazer a metabolização dessa amônia, o excesso desse nitrogênio é incorporado aos esqueletos de carbono que são fornecidos e aí vão formar o aminoácido correspondente dentro do corpo, sem sobrecarga de nitrogênio. Então, você tem uma indicação muito grande para pacientes com alterações renais, insuficiência renal fase 2, fase 3, fase 4, inclusive já na fase 1, pacientes com shunt, porta sistêmico, com aumento de amônia ou com encefalopatia hepática por algum outro motivo. Animais, por exemplo, com baixa albumina, tem algumas indicações que nós podemos trabalhar com algumas formulações. Tá? Então, esse é o conceito de cetoanálogo do aminoácido, é você fornecer o carbono sem o grupo amina. E aí, esses carbonos, como o corpo já tem um excesso de grupo amina, principalmente se ele for renal ou tiver uma encefalopatia, ele acaba grudando esse grupo amina aqui, fazendo o aminoácido correspondente. Então, essa é a ideia do cetoanálogo de aminoácidos ser, na verdade, um elemento que faz a limpeza desse grupo amina e fornece o aminoácido sem a sobrecarga nitrogênica. Então, nós vamos falar agora de 3 aminoácidos que a Cooper Vet trouxe na forma de cetoanálogos, cetoácidos, que é o esqueleto deles, e eles trouxeram o cetoanálogos dos BCAAs, que seria da valina, da leucina e da isoleucina. Aqui nós temos o 3-metil-2-oxobutirato de cálcio, que é o cetoanálogo da valina. Aí a dose, 17,2 mg por quilo via oral, a cada 24 horas. Uma outra dose interessante seria de 15,5 mg por quilo. É uma outra dose interessante que vocês podem fazer. Uma outra formulação seria o 4-metil-2-oxovalerato de cálcio, que é o cetoanálogo da leucina. A leucina é um aminoácido extremamente importante para a redução da cachexia, com inúmeras funções. Dose dele, 20,2 mg por quilo, via oral a cada 24 horas. E nós vamos ter o cetoanálogo da isoleucina, que é o 3-metil-2-oxovalerato de cálcio, que é o cetoanálogo da isoleucina,
dose de 13,4 miligramas por quilo via oral a cada 24 horas, podendo também ser realizada nessa concentração de 11,5 miligramas por quilo. Quando você dá nessa proporção de 20 para 15 e para 11, você está dando na razão molar os cetoanálogos. Isso você vai trazer uma vantagem, você vai melhorar ainda mais o aproveitamento deles. Quando você dá na forma de cetoanálogo, ele vai absorver o grupo amino. Aí ele vai utilizar especialmente de uma maneira bem legal. Então tem algumas formulações, no final desenvolvi uma fórmula equimolar utilizando cetoanálogos, que vai ficar bem legal para que vocês possam utilizar e melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Tá? Então aqui tem as indicações do laboratório, tá? Das dosagens desses cetoanálogos. E qual é a importância dos BCAAs? Qual a importância de você fazer um aumento de BCA sem uma sobrecarga nitrogênica? Então vamos entender o que eles fazem. Quem são os BCAAs? São a valina, a leucina e a isoleucina. Eles são excelentes para recuperação hepática. São excelentes para estimular o mTOR, síntese proteica. São fantásticos para tumores hepáticos, ok? Isso é o que os artigos recentes mostram para tumor hepático. Então, se você tem um câncer hepático, você fazer a suplementação de valina, leucina e isoleucina, e você pode utilizar nessa forma de cetoanálogo, você vai trazer um resultado muito bom para esse tipo de paciente. Então, é um doador, a valina, leucina e isoleucina, quando formadas dentro do corpo, eles são doadores de nitrogênio para reações entre outros aminoácidos e outras aminoações, fornecendo, por exemplo, a alanina e glutamina. Tá? Então, ele faz a conversão do piruvato em alanina, utilizando o PCA, e também as transaminações da glutamina, formando, por exemplo, outros aminoácidos. Aí nós temos a leucina, que é precursora de acetil-CoA, que vai servir, obviamente, posteriormente para rodar o Krebs. Então, qual que é a vantagem de eu dar uma leucina na forma de cetoanálogo para um paciente renal, puxante? Eu vou dar ela sem o grupo amina. E aí, automaticamente, você vai incorporar o grupo amina nesse aminoácido para ele fazer as suas funções. A valina e a isoleucina, elas originam no ciclo de Krebs a succinil-CoA, que vai ser importante, por exemplo, no metabolismo das hemácias, produção do grupo M. Necessitam ainda desses processos de transaminações, os BCAAs, eles precisam bastante da vitamina B6, tá? Para que eles consigam fazer as suas reações no organismo. Grande parte é dependente da vitamina B6. Eles reduzem a amônia, olha que interessante, regeneram o fígado. Então, os BCAAs são indicados para paciente puxante, são os aminoácidos para melhorar a qualidade do fígado do paciente. Eles competem com a tirosina, fenilalanina e triptofano para passar a barreira hematolicórica, são considerados, na verdade, porteiros cerebrais, então eles diminuem a fadiga cerebral. Eles têm, lembrar que se você der em excesso de BCAAs, eles podem ter um aumento na produção de gordura, porque alguns são cetogênicos. Os BCAAs também aumentam o glutamato ou glutamina no corpo, né? Estudos positivos da utilização de valina, leucina e isoleucina para pacientes com carcinoma hepático. Eles aumentam a albumina, promovem redução da caquexia, melhoram o apetite e redução de ascite. Ou seja, são os aminoácidos principais para aumentar a albumina nos pacientes. Tá? Então, a utilização, em alguns casos, de uma paciente com baixa albumina, puxante, é realmente a indicação desses cetoanálogos dos BCAAs, vão trazer um resultado muito importante nesses pacientes. Aumenta o glutamato, glutamina, lembrar que a glutamina é muito importante para a manutenção dos linfócitos, promove um anabolismo muscular, redução de amônia cerebral, potencializando os efeitos da lactulose, que é utilizada para pacientes puxantes, excelente para carcinoma hepático, o tumor ele cresce menos com a utilização desses aminoácidos, e sempre que tiver a albumina baixa, pense num BCAzinho para o paciente, ok? Que seria a utilização desses 3 aminoácidos. Falando ainda mais deles,
eles são substratos para a produção de insulina, ou seja, são fatores insulinotrópicos. Ele é fonte de nitrogênio, como foi falado, para reações de transaminação. Ele estimula a captação de glicose, previne dor e lesão da atividade física. É impressionante quando você faz a suplementação desses aminoácidos. A melhora na atividade física, na fadiga, é bem interessante. Ele faz uma prevenção da fadiga cerebral. Ele é considerado um porteiro hematocefálico, porque ele compete com o triptofano, compete com a tirosina, com a dopamina, tá? Principalmente com o excesso desses aminoácidos. Reduz proliferação em carcinomas hepáticos, os artigos são bem consistentes mostrando isso. E proteção para encefalopatia hepática, que ocorre principalmente pela fenilalanina, tirosina e triptofano. Pelo fato dos BCAAs competirem com esses 3 aminoácidos, você reduz a encefalopatia hepática. Tá? Então, é bem interessante. Aqui você vê os BCAAs, diminui o catabolismo proteico, aumenta a síntese proteica, estimulando o mTOR. Ele faz um controle, inclusive, de apetite, por captar melhor a glicose, melhora a energia, modulação de neurotransmissores, modula o metabolismo da glicose. E é uma fonte de glutamina e alanina, que são importantes para a manutenção muscular. Tá? Então, a leucina é o grande astro dos BCAAs, é um aminoácido que o corpo exige numa maior concentração, principalmente os cães. Lembrar que a leucina é também insulinotrópica, ela aumenta a glutamina e ela estimula esse elemento aqui, que é o HMB, que é o hidroximetilbutirato, que é considerado um corpo cetônico. Reduz, por exemplo, convulsões no paciente, melhora a energia de uma maneira espetacular. Então, o hidroximetilbutirato, ele vem da leucina. E o hidroximetilbutirato, ele tem também ação anti-inflamatória. Tá? Então, quando você faz a suplementação de leucina, você vai ter uma redução, além disso, de estimular o HMB, redução da fibrose hepática, redução do estresse oxidativo. É simplesmente fantástico para a recuperação hepática, esse aminoácido que é a leucina. Ok, gente? Então, só para vocês entenderem um pouco do BCA, das funções bioquímicas que eles exercem no corpo. E quando a gente faz isso, a suplementação deles, eles também entram na síntese de inúmeras proteínas do corpo. Então, aqui você vê a leucina. Grande parte dela pode formar o hidroximetilbutirato, pode gerar a produção de lipídios no corpo. Tá? Então, o excesso pode aumentar a produção de gorduras via malonil, né? Gerando um maior incremento na produção de lipídios. Tá? Lembrar a isoleucina, aqui você também gera acetil-CoA, e a valina, principalmente succinil, que vai dar origem ao grupo M, então é importante para a produção das hemácias, da hemoglobina dos pacientes. Então aqui a leucina é um grande estimulante do mTOR, que é um fator de transcrição para aumentar a síntese proteica nos pacientes. Então ele reduz muito o catabolismo proteico e a sarcopenia nos animais, além de estimular o hidroximetilbutirato com suas propriedades anti-inflamatórias. Lembrando que o fator inflamatório, ele aumenta a proteólise do músculo. Tá? Então, a leucina ela também tem esses efeitos anti-inflamatórios, apesar de ser um aminoácido. Aqui o hidroximetilbutirato, estimulando um hormônio anti-inflamatório, que é a adiponectina, melhora a qualidade das mitocôndrias, promove uma maior oxidação, então ele faz um cofator de biogênese mitocondrial. Então, ele melhora a mitocôndria, e a mitocôndria, em ordem, ela trabalha para o corpo não perder músculo, para ajudar principalmente na manutenção muscular. Então, tem vários efeitos interessantes e indiretos da utilização da leucina. Aqui os artigos mostrando os resultados bem interessantes da utilização de BCAAs, reduzindo a proliferação de tumores, principalmente de carcinoma hepático, tá? De carcinoma hepatocelular. Isso, os resultados têm mostrado que a sobrevivência dos animais e nos seres humanos que utilizam o BCA com carcinoma, carcinoma hepatocelular, é bem maior quando faz a utilização desses aminoácidos, tá, ok? Então, ao invés, por exemplo, você fazer a utilização
de alguns elementos hepatoprotetores, é interessante associar em conjunto com esses hepatoprotetores os próprios BCAAs, no caso de um paciente com carcinoma hepático, ou para regeneração de uma maneira geral. Aqui só para mostrar que eles são grandes neuroprotetores, eles são considerados porteiros cerebrais, então eles competem com a tirosina, com o triptofano, principalmente porque eles são os principais aminoácidos relacionados à hiperamonemia, né? Então é interessante esse efeito neuroprotetor dos BCAAs. Então os BCAAs, de uma maneira geral, eles são importantíssimos para o fígado, para redução de câncer hepático, tem resultados positivos para diabetes, para obesidade, para melhora no sistema imunológico, são doadores de nitrogênio para gerar alanina, glutamina, ácido glutâmico e gerar também outros aminoácidos essenciais. E dá esse estímulo via mTOR, que é um fator de transcrição de genes, principalmente para fazer a transcrição e síntese proteica, aumentando o anabolismo proteico. Tá? Então, realmente, são aminoácidos muito importantes, com várias aplicações dentro da prática. Um outro cetoanálogo que a Cooper-Vet trouxe é a metionina na forma de cetoanálogo. Ela vai ser a 2-hidroxi-4-metiltilbutirato de cálcio, ou cetoanálogo da metionina, dose 11,2 mg por quilo via oral, a cada 24 horas. Se quiser fazer na razão molar entre eles, 12,9 mg por quilo. Depois eu vou passar minha formulação no final. Tá? Qual é a função da metionina dentro do metabolismo? Você dá um cetoanálogo de metionina, você automaticamente vai captar mais grupamina e vai rodar o ciclo de um carbono, grupo metil. Tá? Então, ele trabalha esse metabolismo de um carbono. O metabolismo de um carbono teria que ter uma aula à parte, mas eu vou falar de uma maneira bem simples. Então, através da metionina, você vai fazer síntese de proteínas e, através da metionina, você faz a produção do SAMe. Então, a metionina é um precursor direto da produção da S-adenosilmetionina no corpo. Depois que o SAMe é produzido, ele doa o grupo metil e ele vira um metabólito tóxico, que é a homocisteína. Aí, a homocisteína ela vai precisar do ácido fólico, da B12, da colina, da betaína, para regenerar novamente para metionina. Esse é o metabolismo de um carbono. O SAMe, gente, que o cetoanálogo da metionina faz, que vai formar o SAMe no corpo, ele vai ter ação epigenética, silenciando o gene, vai fazer a síntese de creatina fosfato, produção de fosfolipídios de membrana, proliferação celular, então tudo que exige manutenção, proliferação, síntese de neurotransmissores vai precisar de metionina. Síntese de dopamina, serotonina, síntese da carnitina, síntese do óxido nítrico, tudo dependente dessas reações de grupo metil. Você dando um cetoanálogo da metionina, automaticamente ela incorpora o grupo amina, roda e vira automaticamente o SAMe no paciente. Homocisteína em excesso é um problema, ela aumenta o estresse oxidativo e inflamação. Eu só gosto de limitar a metionina para pacientes com câncer. Aliás, eu não gosto de trabalhar o metabolismo de carbono para câncer. Então, eu não recomendo você utilizar metionina, utilizar SAMe, ácido fólico, B12, colina e betaína para pacientes com câncer. Porque você vai estimular esse metabolismo de um carbono e o tumor ama o metabolismo de um carbono para quê? Para fazer proliferação, para proliferar, para gerar o quê? Principalmente as bases nitrogenadas de adenina, timina, guanina, citosina, para fazer as suas células filhas. Então, é um metabolismo proliferativo no caso de câncer. Se o paciente não tiver câncer, ele é preventivo de câncer, porque ele vai doar o grupo metil e silencia, por exemplo, um gene com oncogênese tumoral. Tá? Agora, se o paciente já tem câncer, o tumor vai falar, eu gostei desse grupo metil aqui, vou pegar ele para mim. Aí ele pega o grupo metil e vai e silencia o gene da apoptose. Aí a célula tumoral não morre mais. Tá? Então, aqui o metabolismo de um carbono, de uma forma maior aqui para vocês poderem ver. Então, eu posso dar a metionina, ou a metionina na forma de cetoanálogo, se o animal tem shunt, se o animal tem insuficiência renal, por favor, dê na forma de cetoanálogo, que vocês vão trazer uma vantagem, que vai incorporar o grupo amino e vai gerar metionina.
Dentro do ponto de vista metabólico, a metionina ela vira o SAMe, que é essa adenosilmetionina, que vai doar o grupo CH3. Aí vai virar o metabólito tóxico, que é a homocisteína. E a homocisteína ela não pode ficar aqui, ela tem que girar o ciclo ou descer a cascata para formar a nossa gloriosa glutationa. Mas, se você der ácido fólico, B12, colina e betaína, você faz a conversão dessa homocisteína novamente para metionina e aí você tem o ciclo metabolismo de um carbono girando, tá? E aí você vai ter, nesse processo, a síntese de poliaminas, síntese das bases nitrogenadas, síntese de dopamina, serotonina, um monte de processos são desenvolvidos e necessitam desse grupo metil no corpo, tá? Então, aqui você vê esse metabolismo de um carbono, ele gera um metabolismo proliferativo, por isso que o tumor gosta desse tipo de produção. E também, se você quer fazer um reparo no corpo, uma cicatrização, obviamente vai depender e vai demandar mais também esse metabolismo de um carbono. Tá? Então, aqui só para vocês entenderem, são vários elementos que participam desse metabolismo de um carbono, tá? Principalmente aqui a metionina entra como um precursor direto do SAMe, né? Aí você doa o grupo metil, fazendo as reações epigenéticas, aí vai gerar o metabólito tóxico, que é a homocisteína, vai precisar do ácido fólico, da B12, da betaína, da colina, para regenerar novamente para a metionina, para rodar esse ciclo. Lembrar que nesse metabolismo de um carbono você faz a produção de nucleotídeos, você faz a produção de moléculas antioxidantes, você faz a produção e tradução de proteínas, você produz glutationa, você faz as alterações epigenéticas silenciando genes. Então, o metabolismo de um carbono é um capítulo à parte, é uma aula que eu dou, por exemplo, no curso de cerca de 2 horas, para vocês entenderem como utilizar isso na prática clínica. O que eu estou dizendo aqui na aula de hoje é que quando você dá a metionina para o paciente, ela vai estar atuando no metabolismo de um carbono. E é um aminoácido essencial. Ele é necessário para que o corpo faça essas reações metabólicas. Então, aqui, tudo que envolve o metabolismo de um carbono, gerando nucleotídeos, substâncias antioxidantes, gerando SAMe, fazendo as reações de metilação. Nós vamos gerar também a enzima glutationa nesse processo, que é um poderoso agente antioxidante. Tá? Aqui, novamente, toda a cascata do metabolismo de um carbono. Aqui a metionina virando SAMe, SAMe doando o grupo metil, fazendo as reações de metilação, e aí gera homocisteína. Aí precisa da betaína, da colina, do ácido fólico, da B12, para rodar novamente para a metionina e você ter o ciclo do metil sendo reciclado. A homocisteína pode descer a cascata também para formar a glutationa, que é a poderosa enzima antioxidante. E o tumor também gosta de glutationa para se proteger. Mais um motivo dele gostar do metabolismo do carbono. Aqui novamente, o mesmo slide, mostrando aqui da mesma forma a homocisteína, para todo mundo decorar, né? Vira aqui a metionina, precisa da betaína, da colina, da B12, do ácido fólico. Aí virou SAMe, SAMe doa o grupo metil, e aí vai fazer as reações epigenéticas, síntese de nucleotídeo, produção da creatina fosfato, uma série de ações importantíssimas no corpo. E aí vai virar o substrato, que é a homocisteína tóxica, que você tem que girar, ou fazendo a glutationa aqui embaixo através da vitamina B6, ou transformando essa homocisteína novamente em metionina, reciclando o metabolismo de um carbono. Um outro aminoácido que a Cooper-Vet trouxe na forma de cetoanálogo é a fenilanina. E aí nós vamos chamar de 2-oxo-3-fenilpropionato de cálcio, ou cetoanálogo da fenilanina. Dose 13,6 mg por quilo via oral a cada 24 horas. Ele incorpora o grupo amina para a formação do aminoácido. Ele dá o esqueleto do aminoácido da fenilanina, e aí ela incorpora o grupo amônio, e aí vai gerar a fenilanina dentro do corpo, assim como ele fez com a metionina, assim como fez com a valina, com a leucina e isoleucina, que são os BCAAs, os aminoácidos de cadeia danificada. Qual que é a função da fenilanina no corpo? Produção de proteínas, precursor de neurotransmissores. Olha que interessante, através da fenilanina você produz dopamina, epinefrina e norepinefrina. Nós vamos ter também a síntese de melanina,
Redução da dor por aumentar a endorfina. A fenilalanina é um aminoácido que aumenta a produção de beta-endorfinas endógenas, então reduz dor dos pacientes. Ela é precursora através da fenilalanina que vira tirosina, dos precursores dos hormônios tiroidianos, do TSH, do hormônio do T4, do T3, são todos dependentes da estrutura de esqueleto da tirosina, que vem do aminoácido da fenilalanina. Síntese de proteínas, pigmentação de pelos e focinho, não suplementar, obviamente, melanoma melânico, e é um precursor também da vitamina C endógena. Tá? Então, é assim que o corpo faz a vitamina C, através também participando o aminoácido da fenilalanina. Então, fenilalanina vira tirosina, você pode ingerir a tirosina na dieta, mas dentro do corpo, a fenilalanina é um precursor da tirosina, e a tirosina vai gerar os hormônios da tireoide, vai gerar a dopa, tá? Dopamina, que por fim vai gerar a melanina nos pacientes, tá, ok? Então você tem as principais funções já relatadas aqui no slide. Então aqui a fenilalanina vira tirosina, aí vai gerar a dopamina, que é muito importante, vai gerar a melanina, aí nós temos todas as ações dentro do metabolismo desses aminoácidos. Então, a dopamina, que é um neurotransmissor, te dá coragem, te dá bem-estar, te dá principalmente força, ação, disposição, é dependente de fenilalanina, desse importantíssimo aminoácido. Aqui, novamente, aqui nós temos uma cascata de diversos aminoácidos, não quero chatear vocês, mas está aqui a nossa gloriosa fenilalanina virando a tirosina, e a tirosina vai gerar, por exemplo, a melanina, vai gerar a dopamina, vai ter uma série de processos. Então, você vê a fenilalanina gerando aqui a dopamina, depois a vitamina C, a norepinefrina e dopamina também, epinefrina aqui. Tá? Tanto a norepinefrina quanto a epinefrina vem do metabolismo da dopamina, tá, ok? Então, aí você vê a fenilalanina, um aminoácido bem interessante, com diversas funções do organismo. Principal, síntese de dopamina, norepinefrina, epinefrina e melanina, tá? E automaticamente nesse metabolismo você gera também a vitamina C endógena. Então, algumas funções interessantes, só para a gente relatar a rota bioquímica da fenilalanina. Então, nós temos alguns trabalhos interessantes utilizando esse cetoanáligo de aminoácidos. Esse aqui é um relato de um caso feito em um cão que utilizou esses cetoanálogos, tá? Isso não na razão molar, que eu vou apresentar aqui para vocês, mas reparo que esse paciente teve um resultado bem interessante, tá? Que quando começou o tratamento, né? E aí depois vocês viram que as taxas de ureia e creatinina foram caindo. Porque quando você dá esses aminoácidos, você dá o esqueleto deles, você não dá o glucosamina. Lógico que vai depender de outros fatores, você tem que fazer uma hidratação desse animal, você tem que controlar a pressão dele, você tem que controlar a proteinúria, você tem uma série de funções que nós não devemos esquecer do tratamento tradicional. Só que a suplementação desses aminoácidos, ela vai reduzir a caquexia desses animais e, além disso, você dando esse esqueleto de carbono, ele vai servir como um elemento para capturar o excesso de nitrogênio para fazer o próprio aminoácido. E aí você consegue diminuir, fazer a suplementação desses aminoácidos para evitar uma caquexia sem uma sobrecarga nitrogênica. Essa é a principal vantagem da utilização do cetoanáligo. E eu fiz aqui que vocês me perdoam, que é para cães, tá? O perfil ideal tá para gatos, mas tá a fotinha aqui do cão, é para cão. Amanhã eu corrijo aqui para quando eu for passar a apresentação, tá? Então é o perfil ideal para cães. Então a formulação completa com cetoanálogos na razão molar para cães. E olha que interessante, eu coloquei todos os cetoanálogos que a Cooper-Vet tem no mercado, o da leucina, tá? O da isoleucina, o da valina, o da metionina, da fenilalanina, e acrescentei os outros aminoácidos numa razão molar para bater exatamente a proteína ideal para a suplementação. Quando você faz o mix, aí você vai ter um resultado muito interessante, porque você vai dar a proteína ideal para o paciente, que é o perfil aminosídico da espécie, e além disso você dá alguns aminoácidos na forma de cetoanálogo, com a vantagem de capturar o excesso de amônia. Então você traz um benefício extra para esses animais. Lembrando que nessa proporção, esses aminoácidos vão ter um aproveitamento
principalmente para a formação de estrutura, músculo, enzimas, imunidade, bem superior quando realizado nesse contexto. Se vocês pegarem, por exemplo, só a formulação do ketosteril, eles não fornecem, por exemplo, arginina. Você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer essa suplementação, aí você faz isso numa farmácia de manipulação, você pede esses aminoácidos e cetoanálogos e pode fazer nessa proporção aqui molar para ter um maior aproveitamento da proteína para a espécie. Essa aqui é uma formulação muito interessante para bater a proteína ideal para os cães. E aqui eu tenho uma formulação completa com cetoanálogos na razão molar para gatos, para ninguém ficar chateado nos casos dos felinos. Tá? Então aqui eu tenho a leucina, tenho a isoleucina, valina, metilfenilanina, os aminoácidos, na forma de cetoanálogos, né, que vão capturar o excesso de grupo amino e fornecer o restante dos aminoácidos para bater a proteína ideal. Lembrando que aqui entra um pouquinho de taurina que é necessária para a razão molar. Lembrando que essa quantidade de taurina ela não é o suficiente para você fazer, por exemplo, uma dieta para o animal e suplementar essa quantidade de taurina para ele. A quantidade de taurina ela vai em torno de 280 até 500 miligramas para cada 1000 calorias que o gato ingere, ok? Então, essa dosagem de 1,17 miligramas por quilo de peso vivo do animal, ela é insuficiente para uma dieta que não tem taurina garantir os níveis mínimos. Mas está aqui na proporção que você deve fornecer na fórmula para o animal ter um ótimo aproveitamento e uma utilização superior para a formação das estruturas no corpo. Aqui nós temos alguns trabalhos, aqui mostra, por exemplo, que animais com doença renal, com proteinúria, eles têm perdas significativas de aminoácidos plasmáticos. Aí você tem uma redução da albumina, um aumento da anemia, por exemplo, caiu uma valina, você não tem grupo M para fazer. Tá? Então, aí você vê como o corpo está completamente interconectado e se faltar um aminoácido nesse paciente, ou esse aminoácido ficar limitante, ele não vai conseguir produzir nenhuma estrutura no corpo. E aí, o que ele faz com esses aminoácidos? Krebs, amônia, aí o tiro sai pela culatra, aí aumenta os compostos nitrogenados. Aqui uma outra alteração para aquelas pacientes que têm aquela enteropatia com perda de proteína, por exemplo, a linfagiectasia, também vão ter alterações no metabolismo dos aminoácidos. Aí você tem indicação de utilizar essa formulação equimolar. Essa formulação equimolar vocês podem usar também para animal em recuperação, animal para cicatrização pós-cirúrgica, animal em reabilitação, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, shunt porte sistêmico. São N ações que vocês podem fazer e para animais com sarcopenia, caso você não queira fazer uma sobrecarga nitrogênica. Aqui você tem também alterações, né, dos aminoácidos, aqui esse trabalho eu já mostrei. Aqui tem um outro artigo mostrando que cães com doença inflamatória intestinal também têm alterações na proporção dos aminoácidos. Então, a suplementação de aminoácidos em animais com doença inflamatória intestinal, ela é importante. Aqui você vê esse outro trabalho mostrando uma alteração no perfil dos aminoácidos em cães com carcinoma hepatocelular. Recomendo a utilização desses cães com carcinoma hepatocelular, especialmente dos BCAAs, tá? Então, vocês podem usar o cetoanálogo na forma de BCAAs, vai trazer um resultado bem legal e esses animais vão viver mais, segundo os estudos têm mostrado, tá? E com isso eu queria agradecer aqui a presença de todos, tá? Falei praticamente aqui 1 hora aqui para vocês. Eu vou encerrar aqui a apresentação 8 horas, que eu tenho um outro evento para fazer aqui na sequência, que eu entre 8 horas e 10 minutos. Eu vou abrir para as perguntas, tá? Então, vou responder de uma maneira rápida algumas perguntas que vocês possam fazer. Conforme tiverem mais perguntas, vocês deixam aqui no chat que eu vou responder aos poucos. Mas hoje, infelizmente, eu consigo ficar aqui até 8 horas. Então, vou ter algumas perguntas aqui, ver se tem algumas perguntas. Eu queria agradecer enormemente, queria convidar para quem não conhece para assistir o curso de Alimentação Natural, Dietoterapia e Medicina Nutracêutica, convidar especialmente os veterinários, zootecnistas e farmacêuticos. Temos muitos farmacêuticos esse ano fazendo o curso, tá?
é uma importância, porque você demanda esse conhecimento bioquímico, metabólico. Então, é um curso realmente bem legal, tá? Incrível, tá? Com uma facilidade de pagamento, tá? Acabando as inscrições. Então, quem tiver interesse ainda, corre que talvez dê tempo, tá? Aqui estão os meus contatos. Se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem aqui para 11 940 196 332. Queria agradecer enormemente a todos vocês que ficaram comigo nessa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Se alguém puder me auxiliar. Vamos ver aqui. Material será disponibilizado? Não, vamos ver se tem algumas perguntas. O ideal da dose é ser fracionada? Não, pode fazer uma vez ao dia só, tá bom? Não tem necessidade de você fazer fracionado isso. Tá? O ideal, gente, que eu sempre falo nas minhas aulas, quando você trabalha com cetoanálogo, você vai fazer menos sobrecarga nitrogênica. Tá? Você vai dar o esqueleto de carbono e aí o corpo vai fazer o aminoácido dentro dele. Eu coloquei aqui um pouco das funções bioquímicas para vocês entenderem o quanto é importante o aminoácido, não é só para a síntese proteica, mas para a síntese de neurotransmissores, uma série de funções metabólicas, eles são importantíssimos, tá ok? E não podem faltar na dieta. O corpo ele pode ficar sem carboidrato, ele pode ficar sem alguns tipos de gordura, mas ele não pode ficar sem os aminoácidos. Os aminoácidos são elementos e nutrientes essenciais que não podem faltar, em hipótese alguma, na dieta. Okay? Um animal que faz uma hiperproteinemia, aliás, um animal que faz uma proteinúria, né? Perde proteína para a dieta, já não está ingerindo uma alta concentração de proteína na dieta, ele pode ter problemas, tá bom? Então, queria agradecer enormemente aqui a presença de todos. Vamos ver se tem alguma pergunta. Em média, quanto tempo o paciente começa a apresentar a resposta? Olha, você vai ter uma resposta rápida, tá? Em torno de 10 a 15 dias, você já vai ter uma melhora muito grande. Você está dando a proteína, principalmente na formulação que eu fiz ali no final, é uma fórmula muito interessante para animal renal, para animal puxante, ou dietas que tenham restrição proteica. Por quanto tempo eu devo dar? Se o animal tem shunt em insuficiência renal, direto, né? Isso vai fazer isso aí. Quanto tempo? Se o animal está numa reabilitação, animal idoso, por outros problemas de sarcopenia, perda de massa muscular, também pode ser feito por tempo indeterminado. Apenas por uma cicatrização cirúrgica, se você quiser fazer acelerar a cicatrização cirúrgica, o tempo da cirurgia, né? E começou depois da cirurgia pós-cirúrgica, você pode aí parar a suplementação. Além dessa formulação, é necessário suplementar com outros micronutrientes sempre, né? Não pode faltar. Tá? Por exemplo, as vitaminas do complexo B, por poliúria, polidipsia, elementos antioxidantes, isso tudo deve ser adicionado em conjunto. Tá? Então, isso a gente passa nos cursos, não é apenas uma formulação que vai salvar. O que você vai trazer com essa formulação? Melhora do ponto de vista nutricional. O animal melhora, tá? Tem uma melhora. Agora, você pode utilizar antioxidantes, todas as estratégias que nós aprendemos e passamos para os alunos nos cursos. Bom, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer. Se alguém fizer alguma pergunta, pode me fazer aqui no particular, tá? E eu vou respondendo para você. Opa, tem mais uma pergunta aqui da Sara. Além dessa formulação... Ah, não, eu já respondi isso. Perdão, gente. Então, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês passam aí para mim, tá bom? Tá? Pelo meu WhatsApp, pelo telefone, ou mesmo pela Coopervet, aí vocês podem entrar em contato, que aí eu comento com vocês. Pode fazer em biscoito? Pode. E vocês devem conversar com o farmacêutico, tá? Com a farmácia. Lembrando que a Coopervet, ela vende insumos para a farmácia, e aí a farmácia vai fazer a manipulação, isso da melhor forma. Então, você tem que ter sempre o médico veterinário conversar com o seu farmacêutico para ver a melhor possibilidade para ser utilizado. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado aí por vocês terem gostado. Obrigado.